E nesta noite, irmãos, nós vamos olhar para a igreja primitiva, dentro daquele estudo que nós nos propomos a fazer sobre 10 princípios que foram praticados pela igreja primitiva. E na última mensagem nós falamos sobre o princípio da unidade. E nós vamos falar hoje, segundo a graça que o Senhor nos der, sobre 6 coisas que posso fazer para manter a unidade. Nós vamos à Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 6. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, nós estamos buscando esta paciência, este ânimo, esta perseverança, procedentes das Escrituras, para que nós mantenhamos a nossa esperança e não desistamos, ainda que todas as condições se mostrem contrárias, negativas, ainda que todas as evidências, todas as vozes sejam contrárias, nós nos apropriamos pela fé, na perseverança, no bom ânimo procedentes das Escrituras. Aleluia! E nós nos levantamos para proclamar as tuas verdades, a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus Cristo. Abre-nos a mente, abre-nos os corações, escreve a tua palavra uma vez mais em nossos corações. Vem pelo poder da tua palavra transformar as nossas mentes, para que essa metamorfose, essa reengenharia das nossas mentes se torne uma realidade e nós nos afastemos
dos conceitos do mundo, da carne e de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o modelo preconizado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, o modelo de igreja que Jesus comprou com o seu sangue. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6 e versículo 11, que nós devemos estudar, pesquisar, investigar a vida, o comportamento, as atitudes, as ações daqueles que pela fé e pela paciência alcançaram todas as promessas de Deus, e que nós devemos fazer como eles fizeram. Nós devemos imitá-los. E diz mais, que fazer isso é um exercício de prudência, de inteligência, e que não fazê-lo representa negligência. E a Bíblia diz, para que vos não façais negligentes. Porque a negligência é muito prejudicial para o presente e o futuro. E nós temos que procurar conhecer as Escrituras, porque as Escrituras ampliam a nossa capacidade mental. E mesmo que nós tenhamos uma capacidade mental, um QI, um quociente de inteligência intelectual inferior, nós vamos tomar as Escrituras e vamos ler. E se formos analfabetos, vamos ouvir. E caminharemos por um caminho que até os loucos, os débeis mentais, os deficientes mentais, andam por esse caminho e não erram. Eu creio que assim como eu, os irmãos já viram muitas pessoas com deficiência mental serem santos e santas, andarem no caminho do Senhor e não errarem o caminho do Senhor. Eu gosto de contar as mesmas histórias. Eu não tenho um repertório tão grande de histórias. Mas eu volto a contar para os irmãos a história do irmão Benedito. O irmão Benedito, antes de aceitar a Cristo, ele andava arrastando um monte de latas na rua. Uma na outra, ligada na outra por um arame. E o irmão Benedito andava, aquele homão, arrastando aquele monte de latas na rua. E esse irmão começou a ir na casa da irmã Noza, lá em Euclides da Cunha Paulista. E a irmã dava comida para ele e falava de Jesus. E ele sabia, se fosse lá a tal hora, ia comer. Mas ele também ouvia de Jesus. Ele era surdo de um ouvido, mas ele ouvia do outro. E não é que o irmão Benedito, o Benedito, que era o homem do saco, que as mães falavam, cuidado.
Se você ficar na rua, o homem do saco vai passar aí e vai pegar você. Era o irmão Benedito. E o irmão Benedito aceitou Jesus. Glória a Deus. E foi batizado nas águas. E foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele continuou louco, mas um louco salvo. Oh, glória a Deus. Eu lembro que o irmão Benedito ia lá na minha casa, e minha mãe colocava comida para ele, e o irmão Benedito começava a orar, e orava, e orava. Se você não falasse amém, irmão Benedito, amém, amém, o irmão Benedito estava até agora orando, porque ele era louco. Mas ele era um louco salvo por Jesus. E andava por esse caminho que até os loucos andarão por eles e não errarão. Ele não tinha uma inteligência intelectual humana, mas ele tinha a sabedoria perfeita que vem do céu, que é pura. Oh, glória a Deus. Eu agora me veio uma curiosidade. Eu quero saber o que é que o irmão Benedito vai fazer quando Cristo voltar com a igreja. Qual será o papel dele? Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Que será o papel desse irmão Benedito quando ele estiver reinando com Jesus? Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos estudar a vida, o comportamento dos nossos irmãos da igreja primitiva. E o texto de Hebreus diz que não fazer isso é ser negligente. E ser negligente é uma coisa muito perigosa, porque é uma coisa que traz prejuízo agora e que traz prejuízo para o futuro, não só nosso, mas de outras pessoas, porque a negligência, assim como a raiz de amargura, porque estão na mesma família, contaminam muitos outros, que em tese não teria nada a ver com aquilo, mas que são contaminados por causa da negligência. E Jesus falou, conforme Mateus capítulo 7, versículo 26, que todo aquele que ouve, e ouve, e ouve, e já ouviu não sei quantas mil pregações, e não coloca em prática, ele é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Predicados desse homem negligente, insensato. E os irmãos sabem o que aconteceu quando vieram os ventos fortes, as tribulações, quando veio o dia mau, quando vieram os dias maus, aquela casa caiu, porque fora edificada sobre areia, por causa da negligência. E aqui, irmãos, a igreja primitiva foi uma igreja que impactou o mundo da sua época. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Colossenses, algo por volta de uns 30 anos depois, no capítulo 1, versículo 23, ele diz que o evangelho havia sido pregado a toda criatura que existia debaixo do céu. É impressionante, irmãos, porque em tão pouco tempo, o evangelho foi pregado em Jerusalém, em toda a Judéia,
e Samaria, e até os confins da terra conhecida naquela época. O evangelho foi pregado a toda criatura. E foi pregado não naquele estilo que se prega e depois passar bem, tchau. Não. No estilo que Jesus ensinou, que era ensinando, batizando e ensinando tudo, todas as coisas. Bendito seja o Senhor. É impressionante, irmãos. E esse tipo de igreja é o tipo de igreja que nós queremos praticar aqui nesse setor. É o tipo de igreja onde eu quero congregar. Eu vou dizer para os irmãos, francamente, eu não tenho mais nem tempo, nem alma, nem disposição mental, espiritual, psicológica, emocional, para participar de uma igreja, seja como pastor, como membro, seja como for, de uma igreja onde não se busca imitar a igreja primitiva. Quero ficar longe desse tipo de igreja, desse tipo de gente. Quero distância. Bendito seja o Senhor. Esse é o tipo de igreja que nós queremos praticar. E a Bíblia diz que se nós praticarmos esse tipo de igreja, da mesma forma que a igreja primitiva impactou o mundo da sua época. Oh, glória a Deus! As pessoas achavam que eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Porque eles eram perseguidos pelas autoridades religiosas, perseguidos pelo Império Romano, mas as pessoas colocavam os doentes para que a sombra de Pedro passasse por cima dos doentes. As pessoas levavam os aventais de Paulo para colocar sobre os doentes, e eles eram curados. Oh, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Nada mudou, irmãos. Nada mudou. E até pelo contrário. A igreja do arrebatamento é uma igreja mais poderosa do que a igreja primitiva. A igreja do arrebatamento é a igreja do derramamento total do Espírito Santo. Pedro, quando se pôs de pé, ele disse: o que vocês estão vendo não é embriaguez, o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, porque o Senhor disse que do seu Espírito seria derramado. Porém, a profecia de Joel não é derramar do, a profecia de Joel é derramar o Espírito. Derramar do é derramar de, derramar o é um derramar sobre toda a carne. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu estou me lembrando de um derramamento do Espírito sobre uma mocinha do Maranhão que aceitou a Jesus. Jesus a batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Ela sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Ela não tinha a menor ideia do que era batismo com o Espírito Santo. Mas Jesus batizou aquela moça com o Espírito Santo para que os fariseus, os hipócritas, vissem que é Ele quem faz. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor.
É impressionante, irmãos, o que esta igreja fez. E nós, aqui, podemos impactar a zona norte de São Paulo com a palavra de Deus. Podemos impactar a nossa Jerusalém, mas também podemos impactar toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Quantos irmãos creem assim? Diga: eu creio. Glória a Deus. O Senhor colocou em meu coração levantar neste setor 318. Aleluia. Nós vamos voltar lá para a casa de Abraão. Vamos voltar para a casa de Abraão. E com 318 libertar todos os Lós, todos os filhos, mulheres, escravos, servos, servas, bois, jumentos, que foram levados como escravos. Aleluia. Nós não podemos concordar, irmãos, que hajam escravos perto de nós. Nós temos que partir para cima. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. O Senhor é o mesmo, a palavra é a mesma. O batismo nas águas por imersão em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mesmo. O batismo com o Espírito Santo é o mesmo. O fogo é o mesmo. Os dons espirituais são os mesmos. E se a gente olhar, nós estamos bem melhor do que os nossos irmãos da igreja primitiva. Como está escrito que eles estavam bem melhor do que Moisés e os profetas, nós já estamos bem melhor do que eles. Porque na época deles, o Novo Testamento estava sendo escrito. Agora nós temos o Novo Testamento. Oh, aleluia! Nós temos as palavras de Jesus em algumas Bíblias com a letra vermelha. Eu quero dizer aos irmãos, eu amo toda a Bíblia, mas quando eu vejo aquelas letras vermelhas, aquelas letras parece que saltam das páginas da Bíblia para serem cravadas na mente, na minha mente e no meu coração. E nós temos essas palavras, ipsis literis, palavra por palavra, letra por letra, porque o Espírito Santo, ele é minucioso. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Então, queridos irmãos, nós olhamos para os registros de Atos dos Apóstolos e nós constatamos quais foram os princípios, os métodos, as estratégias e os comportamentos que levaram a igreja primitiva a um patamar de êxito, a um patamar de eficácia, a um patamar de resultado na pregação do Evangelho. E nós estamos dedicados a examinar o princípio da unidade, a beleza, os efeitos, os resultados da unidade entre os irmãos. Essa igreja inaugurada no dia de Pentecostes é um modelo, é o padrão, é o tipo de igreja que, em nome do Senhor Jesus, nós queremos praticar aqui. Como disse aos irmãos, da mesma forma que aquela igreja impactou o mundo da sua época, nós também podemos igualmente impactar o mundo do século 21 até os confins da terra.
Ainda no culto de domingo passado, uma senhora do Japão aceitou a Cristo pela internet. Glória a Deus! Até os confins da terra, até o outro lado da terra. Eu tenho falado para os irmãos que nós somos uma igreja sem muros. E precisamos estar preparados para receber a todos que o Espírito Santo mandar para esta igreja. Receber os perfumados, mas receber também os fedidos. Receber os limpos de roupa, limpos de coração, mas receber também os sujos de roupa e sujos de coração. E às vezes há um paradoxo, que você vê um limpo de roupa, barbeado, penteado, mas é sujo de coração, e nós precisamos receber os sujos de coração e aplicar a palavra. Oh, glória a Deus! E precisamos aplicar a palavra com aquele poder de jato. Aleluia! Eu morei numa região onde foram construídas várias hidrelétricas e eles aplicavam uns jatos de areia e água em peças enferrujadas. E quando você olhava, mas que peça novinha, ela parecia que tinha saído da fábrica. Porque pela força da água houve a limpeza. E nós temos esta água maravilhosa, aleluia, que é a palavra de Deus. Queridos irmãos, Atos capítulo 2, versículo 41, logo após o versículo 40, são as últimas palavras do sermão de Pedro. E no versículo 41, aponta o resultado: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, de acordo com a necessidade de cada um. Eles estavam praticando o cristianismo de Jesus, o cristianismo bíblico, um profundo relacionamento com Deus, firmeza doutrinária, porque a doutrina, ou da doutrina de Cristo, não se arreda 1 centímetro. O apóstolo Paulo diz: mantenham as tradições. Não abandonem as tradições. Então, eles mantinham a firmeza doutrinária. Eles mantinham o compromisso com a evangelização dos perdidos. E essa igreja tinha a marca da unidade. A unidade, irmãos, ela vem de Deus. A unidade é um princípio
divino. O Senhor Jesus orou ao Pai para que essa unidade seja realidade em nosso meio. É por isso que toda vara que não dá fruto, o Pai corta, remove. A que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Mas a vara que não dá fruto, Ele corta, Ele tira do meio e lança fora para que seja destruída pelo fogo. E Jesus então orou ao Pai, em João capítulo 17 e versículo 21, para que essa realidade seja, a unidade seja realidade em nosso meio, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, queridos irmãos, no corpo humano, quando as células entram em choque umas com as outras, todas aquelas células são boas, mas elas estão equivocadas. Elas pensam que precisam destruir a outra, mas a outra é boa. Mas ela entra em combate contra a outra que é boa. E surge aquela tal doença autoimune. É como artrite, artroide, vários tipos de reumatismos, vários tipos de alergias, problema na tireoide, doença autoimune. Porque aquela célula que era boa entrou em choque com a outra que também era boa, pensando que a outra não era boa. Meus irmãos, no corpo de Cristo não pode ser assim e não é assim. Porque Jesus falou: se for assim, eu vou vomitar-te-ei. Não há espaço. Ou é quente, ou é frio. Ou está do lado de cá, ou está do lado de lá. O muro é de quem? De Satanás. Conta-se que tinha um homem que estava em cima do muro. Anedota. E os anjos de um lado: desce desse muro, desce desse muro, desce desse muro. E Satanás e os diabos, todo lado do outro lado, de braço cruzado, olhando. E fala: por que você não pede para ele descer do muro para o seu lado? E disse, anedota, que Satanás falou: não, o muro é meu. Está em cima do muro? Tá, o muro é de Satanás. Jesus foi muito claro nesse particular. Ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. Não há essa coluna do meio, não há esse mais ou menos. Então Jesus ora para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos irmãos, todos nós precisamos
estar prontos, estar treinados para promover a unidade na nossa igreja. Eu pontuei na última mensagem 3 coisas que vou apenas recordar com os irmãos sobre a unidade na igreja. A primeira, a unidade na diversidade. O que torna uma igreja total, uma igreja com impacto positivo, com impacto explosivo, um impacto capaz de mudar o modo de vida das pessoas, é a unidade que é experimentada na igreja. A segunda coisa que eu lembrei, quero relembrar aos irmãos, é que unidade não é uniformidade. Nós não somos robôs, nós não somos cristãos pré-fabricados. Cada um de nós tem a sua cor preferida, o seu perfume preferido. Cada um de nós temos pontos de vista diferentes sobre diferentes temas. Eu até gosto de falar em casamento. Não é porque a pessoa casa e os dois se tornam uma só carne que a pessoa vai anular a sua personalidade. Agora, quando se trata das doutrinas da palavra de Deus, aí não há espaço para interpretações pessoais, ou como o apóstolo diz, particulares interpretações. E também não há espaço para flexibilidade. A flexibilidade é zero e a tolerância também é zero. Isso está muito claro em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. 6 princípios que nós não negociamos. 6 princípios que não podem ser mexidos, assim como outros pontos colocados pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que não se pode deles tirar nenhum jota e nenhum tio. E o Senhor Jesus disse no Apocalipse capítulo 22, versículo 19, que se alguém for atrevido e tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A terceira coisa que eu falei para os irmãos, eu gostaria de renovar a nossa lembrança, novamente pontuar, é que nós não podemos criar unidade. Nós podemos manter a unidade, assim como podemos matar a unidade, podemos interromper a unidade. É por isso que Deus odeia quando alguém tenta interromper a unidade. Mas nós não podemos criar a unidade, porque só Deus pode criar a unidade no meio do corpo de Cristo. Estou pregando essa mensagem para você aplicar na sua casa, aplicar na sua empresa, aplicar na sua igreja, aplicar onde quer que você pise os seus pés. Você aplica a palavra de Deus, porque contra estas coisas não há lei.
Você não precisa conhecer CLT, não precisa conhecer Código Civil, não precisa conhecer Código Penal, não precisa conhecer Direito Tributário, não precisa conhecer Constituição. Contra estas coisas não há lei. Então nós não podemos criar a unidade. A nossa tarefa é manter a unidade. Aí sim, aí é tarefa nossa. E o apóstolo, ele diz que para manter a unidade, em Efésios capítulo 4 e versículo 3, ele diz: faça todos os esforços. Ou seja, faça mais do que você pode. Ou seja, quebre os seus limites. Ou seja, quebre os seus recordes. Ou seja, faça das tripas coração, para manter a unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa tarefa. Manter a unidade. O Espírito Santo cria a unidade. Em espírito. Agora, nós podemos fazer um pouco mais do que nós já fizemos até hoje, do que nós achamos que podemos fazer, porque esforçar-se é fazer mais do que eu fiz, é fazer mais do que eu acho que posso fazer para manter a unidade. Então, a unidade vem de Deus, mas nós podemos fazer um esforço para manter a unidade. E eu pensei, e quero falar para os irmãos, em pelo menos 6 coisas para manter a unidade. A primeira é apoiar os irmãos mais fracos. Como no texto que nós lemos em Romanos capítulo 15, versículo 1, que diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar, irmãos, o que é suporte? Era aguentar o peso, é carregar os fracos, é pegá-los, sustentá-los, carregá-los. Eu falei sobre isso na última mensagem. Em segundo lugar, irmãos, eu sou proativo. Eu estou fazendo a minha cota de esforço para manter a unidade, quando eu procuro agradar aos outros, conforme Romanos capítulo 15 e versículo 2, e não agradar a mim mesmo. Eu agrado ao próximo para o bem dele, para a sua própria edificação, não a minha edificação, a edificação dele. Em terceiro lugar, eu sou proativo para manter a unidade quando eu sigo o exemplo altruísta de Jesus. Romanos 15, 3 diz que também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Em quarto lugar, eu sou proativo para manter a unidade da minha família, do meu trabalho, da minha igreja. Nós temos que perguntar, quando Deus nos faz nascer em uma família problemática, ou casar com alguém de uma família problemática, nós temos que perguntar: por que Deus me colocou nesta família? E desempenhar o papel, porque Deus colocou você nessa família, como nora, como genro, como cunhado, como pai, como mãe, e seguir Jesus, que não agradou a si mesmo. Em quarto lugar, irmãos, eu sou proativo para manter
a unidade quando eu aceito a Bíblia como fonte de autoridade sobre a minha vida. A Bíblia toda. Não é a Bíblia daquela moça que tinha uma tesourinha e que cortava umas partes, ou como algumas edições da Bíblia hoje, que é a Bíblia para tal, a Bíblia para tal, que é uma Bíblia que não foi cortada com a tesourinha, mas que foi selecionado, delete, muda essa palavra para outra. A Bíblia como fonte de autoridade. E Paulo aqui diz no versículo 4 do capítulo 15 de Romanos: porque tudo o que foi dantes escrito é de capa a capa. Para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação e conforto e ajuda e apoio das Escrituras tenhamos esperança. Em quinto lugar, eu sou proativo para manter a unidade quando eu oro pela unidade da igreja. Versículo 5, que o Deus que dá perseverança, agora Paulo está orando por aqueles crentes, lhes dê, é o que ele pede ao Senhor, lhes dê um espírito de unidade entre vocês, ao seguirem a Cristo Jesus. No domingo anterior, irmãos, uma irmã antiga, aqui nesta igreja, me disse: eu nunca falei com o irmão, e eu sinceramente não lembrava daquela irmã, mas eu vim falar com o irmão, resolvi falar com o irmão hoje, para dizer que uma das coisas que eu estou gostando é que esta igreja tem unidade mais do que eu vi em outras igrejas e aqui mesmo nesta igreja. Eu vou viajar, quero que o irmão ore por mim, mas eu estou muito feliz. Eu disse, eu concordo com a irmã, e essa unidade não somos nós quem estamos criando. Essa unidade é a palavra e o Espírito. Porque essa combinação, palavra e Espírito, ela é dinamite. Ela destrói separações. Ela destrói acepção de pessoas. É uma combinação perigosa. Eu uma vez fui numa pedreira e tinham colocado as bananas de dinamite, e a pessoa com quem eu estava falou: vamos sair daqui, é perigoso. Oh, glória a Deus! Nós trabalhamos com essa combinação, Espírito Santo e palavra é dinamite. Não tenha medo de enfrentar divisões, problemas, cobras, escorpiões e toda sorte do mal. Leve as suas bananas de dinamite, Espírito e palavra. Aleluia. Graças a Deus. Também, irmãos, domingo passado uma outra irmã veio falar para mim: irmão, paz Senhor, irmã. Irmão, eu quero falar para o irmão que eu estou gostando da unidade aqui da igreja. Eu vou trazer 2 pessoas aqui para a igreja. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Pode trazer, porque receberá a poderosa palavra de Deus. Agora eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que há pessoas fiéis, orando
e pedindo a Deus, de uma maneira fiel, a unidade da igreja do Senhor. Exatamente como Paulo orou em Romanos capítulo 15, versículo 5, que o Deus que dá perseverança lhes dê um espírito de unidade entre vocês ao seguirem a Cristo. Porque quando você ora, Senhor, nos dá unidade, Deus diz, aqui está a unidade. Na verdade, eu já lhe dei unidade, porque eu lhe dei o ministério da reconciliação e lhe dei a palavra da reconciliação. E quando você falar, é como se eu falasse em seu lugar. O Senhor está respondendo a oração desta igreja, mas nós vamos continuar olhando, orando e vigiando, porque o diabo, ele não gosta de unidade. O objetivo, a atividade dele é colocar barreiras entre o marido e a mulher, entre o pai e o filho, entre cada membro da igreja, entre cada aluno da escola dominical, entre os músicos, entre os membros do grupo de louvor. Ele quer dividir. É por isso que nós temos que olhar, orar e vigiar. Glória ao nome de Jesus. Eu encerro, irmãos, dizendo que na noite, antes do Senhor Jesus ser crucificado, naquela oração que nós já aludimos, de João capítulo 17, versículo 23, um pouco antes da cruz, ele disse: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Jesus estava orando pela unidade da igreja. Você estava incluído nesta oração de Jesus. Nós estávamos incluídos. Esta igreja estava incluída na oração de Jesus. O nosso ministério do Belém, a nossa Assembleia de Deus, estava incluída na oração de Jesus. Jesus já via esta igreja e ele orou: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, agora Paulo escreve aos Romanos dizendo: essa unidade, ela será evidenciada conforme vocês seguirem a Cristo, ou à medida que vocês seguirem a Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 5. E a nossa unidade realmente ela ocorre quando você está perto de Jesus e eu estou perto de Jesus. Então nós estamos em unidade, nós estamos perto um do outro. Glória a Deus. Ó Senhor, nós queremos ser militantes, nós queremos ser proativos, nós não queremos ser espectadores. Nós queremos estar na linha de frente quando se trata, Senhor, de manter a unidade da família, da igreja, da nossa denominação, dos ambientes onde de alguma maneira ou outra nós temos algum tipo de presença, ou temos até mesmo algum tipo de autoridade. Ó Senhor, há irmãos que enfrentam problemas em seus ambientes de trabalho. Unge-os desta noite com este poder, para que a presença deles, a sombra deles, afugente os espíritos sedutores, os espíritos malignos que estão levando desunião, contendas naqueles ambientes, naquelas famílias, naquelas igrejas. Dá-nos discernimento espiritual, dá-nos visões espiritual. Outorga, Senhor, os dons espirituais, para que nós possamos orar com sabedoria,
para que nós possamos nos manter com inteligência, com sabedoria, discernindo uma coisa da outra, discernindo as coisas carnais das coisas espirituais, para que nós possamos ver quando uma situação envolve a ação de demônios. Dá-nos, Senhor, esse discernimento. Unge a cada irmão, a cada irmã, com autoridade na sua casa, na sua família, para colocar um ponto final, para zerar toda divisão, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Reveste-nos desta autoridade, reveste-nos deste poder celestial. Oh, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esta igreja, este setor, cada congregação, cada liderança. Oh, glória a Deus. Unge, Senhor, com uma capacidade sobrenatural. Abre as Escrituras em nossas mentes, em nossas almas, em nossos espíritos. Dá-nos a revelação, em nome de Jesus Cristo. Amém.